O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é esse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. E assim seja. Podem sentar um pouquinho. A segunda leitura que nós ouvimos da carta aos Hebreus, que estamos nestes domingos meditando, ela traz uma reflexão interessante para nós e nos faz compreender algumas coisas profundas sobre o sacerdócio e também sobre o sacrifício. O texto que nós ouvimos, eu faço referência somente a este ponto. Os sacerdotes da antiga aliança sucediam-se em grande número porque a morte os impedia de permanecer. Os sacerdotes da antiga aliança, sobretudo os da tribo de Levi, naturalmente morriam, passavam pela morte. E o sacerdócio de Jesus não é mais interrompido pela morte. Porque Jesus venceu a morte uma vez por todas. E ao vencer a morte uma vez por todas, o texto diz: os sacerdotes da antiga aliança ofereciam sacrifícios todos os dias e repetiam estes sacrifícios constantemente para alcançar o perdão dos pecados. Agora, na nova lei, os sacerdotes não mais oferecem todos os dias o sacrifício pelo perdão do pecado, porque ofereceu-se a si mesmo, uma vez por todas. Cristo, porém, uma vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdote que não muda. Por isso, ele é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é necessário o sumo sacerdote que nos convinha, o santo inocente sem mancha, separado dos pecados, levado acima dos céus. Ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A carta aos Hebreus, ele vai trazer essa ideia de que Jesus é sacerdote, altar e cordeiro. Ao mesmo tempo, essas três realidades estão presentes em Jesus. O sacerdote que oferece o sacrifício, o altar, o local do sacrifício, e o cordeiro, aquele que é oferecido.
em sacrifício. Na pessoa de Jesus, ao mesmo tempo, ele é sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, o sacerdócio de Jesus não é mais interrompido pela morte. Porque ele é o sacerdote eterno, o eterno sacerdote, conforme a gente diz, né? E oferecendo-se uma vez por todas, o sacrifício do seu próprio corpo para a salvação e para o perdão dos pecados. É isso que nós contemplamos na Santa Missa. Nós contemplamos toda esta realidade, com toda esta profundidade, e com uma profundidade que a gente não consegue penetrar com nossas palavras, nós contemplamos isso na Santa Missa. Por isso o padre diz que a oração da Santa Missa é a oração mais bonita. Nenhuma outra oração, por mais profunda e prolongada que seja, é igual à Santa Missa. A missa poderia durar 10 minutos. Ainda assim, ela seria maior e mais profunda e mais bonita de todas as outras orações. Por quê? Porque a missa não é nossa ação. Não somos nós quem fazemos. É Deus quem age. E é a oração de Jesus. Por isso é a oração mais bonita. Por esse motivo, não tem nada que justifique a nossa ausência na Santa Missa. Não existe nada que justifique a nossa ausência na Santa Missa. E aí o Papa tem repetido a frase que eu acho interessante nesse tempo de pandemia, dizendo para o povo católico: voltem para a igreja, porque a Eucaristia é real, não é online. A Eucaristia é real, não é online. Justamente por isso que está na carta aos Hebreus. Depois, um segundo momento, um segundo ponto dessa nossa meditação, vou repetir a pergunta do Evangelho. Qual é o primeiro mandamento da lei? Qual é o primeiro mandamento da lei? Você que também acompanha o padre aí na sua casa? Vocês não ouviram direito. Não? Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Deus é o único Senhor. Invertido a frase. Deus é o único Senhor. Veja, como é que a gente já estipulou, né? O padre perguntou imediatamente, a resposta é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não é amar a Deus sobre todas as coisas. Ouvir a Deus vem antes de amá-lo sobre todas as coisas. E aqui é um detalhe importante. Quando a gente fala isso, porque no mundo onde nós vivemos existem muitas vozes que desejam ser ouvidas. Muitas vozes chamam a nossa atenção, mas qual é a voz que de fato nós ouvimos? E aí diz o texto do Deuteronômio, do capítulo 6, versículo 4, que nós ouvimos na primeira leitura. Ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí vem, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Mas será que de fato Deus é o único Senhor na nossa vida? Se o padre pergunta assim, se Deus é o único Senhor da sua vida, eu tenho certeza que todos nós respondemos que sim, evidente. Porque a gente já está induzindo a resposta na pergunta. Mas vamos pensar um pouquinho com o padre aqui.
Quais são as coisas que tomam os pensamentos nossos? Quais são as coisas que nós pensamos mais? Em que nós pensamos mais durante o dia? Não precisa responder, não. Pensa aí. O que ocupa a maior parte do tempo os seus pensamentos? Aquilo que você mais pensa durante os dias da sua vida, pode ser que essas realidades estejam sendo o Senhor da sua vida. Pode ser que não seja Deus o Senhor da sua vida. É só você avaliar em que você está pensando mais. O que está tomando mais parte do seu pensamento? Está tomando mais parte do seu dia o seu pensamento. Está povoando todo, o tempo todo os seus pensamentos. Naquilo que nós mais pensamos durante o dia, isso pode estar sendo Deus, pode estar sendo o Senhor, não é Deus, pode estar sendo o Senhor da nossa vida. E aí a gente olha o Evangelho, o que Jesus diz a este sumo sacerdote, a esse doutor da lei, um conhecedor da lei. Qual é o primeiro mandamento? Aí Jesus diz: amarás o Senhor. Ouve, ó Israel. Primeiro mandamento: ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Repetindo lá o que está no Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 4. Amarás o Senhor teu Deus. Aqui aparece 4 categorias. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E aí o Senhor acrescenta: o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui é importante a gente olhar. Se nosso Senhor nos propõe amar a Deus, ou escutar Deus e amá-lo com toda a força do nosso coração, com todos os afetos do nosso coração, Ele nos propõe também amar o próximo como a mim mesmo. E aí a pergunta é: como é que nós estamos amando-nos a nós mesmos? E amar o próximo, amar o outro como a nós mesmos, é uma realidade exigente. Por quê? Nós não podemos escolher. Sabe aqueles que pisam no nosso pé? Sabe aqueles que pisam no nosso calo de vez em quando? Ou então, sabe aquelas pessoas chatas que aparecem na vida da gente? Vocês não enfrentam isso, né? Tem pessoas chatas na vida de vocês, né? Ou tem também? Tem também? Eu achei que era só na minha que tinha de vez em quando. Na vida do padre, às vezes, aparecem algumas pessoas meio chatas. A essas pessoas, amar o próximo, amar o outro como a si mesmo, diz Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A essas pessoas que eu falei que são pessoas chatas. A gente olha para elas, a gente diz assim: ah, não, esse aí não, esse não dá. Aquele, aquela, não tem condições. Que a gente seleciona. 1, 2, fulano, ciclano, esses aí, tranquilo, a gente ama. Aquele, aquela, aquele outro. Não, Deus é livre. Ou pessoa. Amar, é aí que está o desafio. Aí que está o desafio. E a vivência das virtudes segundo aquilo que Jesus. Porque se a gente não ama essas pessoas que eu chamo de pessoas chatas, como é que nós estamos amando-nos a nós mesmos? Bom, eu vou falar um pouquinho, vou deixar vocês pensando durante a semana inteira. Se eu falar bastante coisa, você vai esquecer de tudo que eu falar, então... Mas permita-me uma última comparação. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar da comparação e por isso vão lembrar da ideia. Esta sutileza de Jesus no Evangelho de hoje, perdoe-me a comparação,
é igual a um coice de porco. Vocês já levaram coice de porco? Sabe como é que é coice de porco? É curto e grosso. Essa sutileza de Jesus no evangelho de hoje é igual a um coice de porco. Quando você lembrar do coice de porco, você vai lembrar que você precisa amar ao próximo como a si mesmo. Mas amá-lo, não é para dar coice, né? Não é para fazer igual ao porco, não. É amá-lo. Amá-lo. Como a si mesmo. E amar a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. Este é o maior dos mandamentos. E toda a lei e os profetas condensam-se neste mandamento. Que o Senhor converta o nosso coração e nos faça perseverantes em seus caminhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.